Diante da situação de epidemia que nós estamos vivendo, está sendo corriqueiro, né? Está sendo comum o envio de atividades para os alunos fazerem à distância, assim como a realização de videoaulas, de atendimento por plataformas, de WhatsApp, enfim. É o que tem se chamado, erroneamente, de educação EAD, ou então, de uma forma que eu acho um pouquinho melhor, de educação remota. Sendo esse um canal sobre história, né, e divulgação de conhecimento histórico, de ensino de história, e sendo eu um professor de história, eu queria usar um pouquinho desse espaço para compartilhar algumas angústias, algumas inquietações, alguns pensamentos sobre esse momento de educação remota que nós vivemos, se vocês me permitirem. Então vamos conversar um pouquinho depois da vinheta. Não me leve a mão, quem descobriu o Brasil não foi Cabral. O primeiro ponto que eu queria abordar e que eu acho importante é o próprio nome dessa situação. O envio de atividades por Facebook, WhatsApp, plataformas, a confecção de videoaulas, colocando no YouTube e tudo mais para os alunos poderem acessar, não é a mesma coisa que educação EAD. E, na verdade, por motivos muito simples. A educação EAD é uma modalidade de educação realizada à distância e mediada por tecnologias. Essa modalidade de educação, ela tem metodologias próprias, ela tem critérios próprios, os profissionais têm especializações próprias para trabalhar nele e o público também é um público específico. Queria dizer então que o que a gente está fazendo não é EAD. O que a gente está fazendo é uma gambiarra. E eu não estou dizendo isso de forma negativa. O que eu quero dizer com gambiarra é que a gente está tentando, da melhor forma que a gente consegue, creio eu, manter um ritmo de estudos por educação remota. Na nossa prática, desde o início da quarentena, que eu sou totalmente a favor, só para deixar claro, a gente tem enviado para os alunos atividades por meios virtuais. Isso já leva à primeira questão. Todos os alunos têm acesso à internet? De acordo com a pesquisa TCI Domicílios de 2019, cerca de 30% da população brasileira não tem acesso à internet. Ora, isso significa que uma parte da população em idade escolar não está recebendo essas atividades remotas que nós estamos planejando, fazendo, enviando, corrigindo, ficando loucos, enfim. Tentando reparar um pouco essa situação complicada em que nós estamos vivendo, o governo baixou uma medida provisória que retira a obrigatoriedade dos 200 dias letivos anuais, mas mantém as 800 horas anuais necessárias. O que significa que os alunos ainda têm que cumprir uma certa carga horária, mas não precisam ter todos os 200 dias do ano letivo. A partir da questão do acesso à internet, que eu falei anteriormente, a gente pode pensar em algumas coisas. Esse ensino remoto que a gente está fazendo, ele deve contar como 800 horas letivas? Ele deve entrar para essa conta? Afinal, se 30% das pessoas em idade escolar não estão recebendo esses materiais, é justo que esse tempo seja considerado como hora-aula dada? E o direito da educação desses 30% fica sujeito aos dos 70% ou a educação deveria ser igual para todos? Outro dado interessante dessa pesquisa, que eu vou deixar linkado aqui embaixo, é que 97% da população brasileira utiliza o telefone celular como meio prioritário de acesso à internet. Em 2018, no entanto, apenas 43% da população, ou seja, menos da metade, disse acessar a internet pelo computador. E esse quadro fica mais complicado quando a gente vê que as pessoas com renda familiar de até um salário mínimo têm o acesso exclusivo ao celular em 80% dos casos. O que significa que a população mais pobre tem acesso exclusivo ao celular na sua grande maioria. Não consegue acessar a internet de outras formas, apenas pelo telefone celular. Voltamos então para o nosso ensino remoto. Como que as nossas atividades são, então, feitas para o celular? O celular é realmente um bom recurso para eles fazerem as atividades que nós estamos enviando? Nós estamos pensando na forma como eles vão fazer essas atividades pelo celular? As atividades, elas não precisam ser impressas? As atividades, elas não são exaustivas? As atividades permitem que um aluno fique, às vezes, mais de horas na frente de uma tela de um telefone celular? Além disso, como que nós damos conta dos alunos de inclusão de modo remoto? Como que a gente faz atividades para os alunos com autismo, com deficiências motoras, com deficiências neurológicas? Como que a gente dá conta desses alunos pelo telefone celular? Além disso, o aluno estar recebendo atividade no telefone não significa que ele vai conseguir fazê-la. Porque, vamos lá, nós temos um grande número de alunos no Brasil que comem a merenda da escola, que é a maior refeição que eles fazem. Alguns municípios, como o município de Guaíba, onde eu trabalho, têm entregado as merendas para as famílias.
Mas nós vemos que tem lugares em que as famílias continuam sem esta merenda. Então como é que o aluno vai fazer essas atividades? Com fome. Além disso, esses alunos eles têm um ambiente de estudo em casa. Eles têm um quarto, uma mesa, uma cadeira, uma escrivaninha em que eles possam sentar em silêncio e fazer atividade, sem limpar a casa, sem cuidar dos irmãos, sem ouvir gritos, sem ficar todo mundo junto em volta. Os alunos têm esse espaço para poder se desenvolver e crescer sozinhos. Além disso, eu acho que é de se pensar que, apesar de nós, professores, estarmos nos desdobrando em 1000 para fazer essa educação remota possível, nós temos que ver que nós não temos necessariamente a qualificação para fazer isso. E por não termos a qualificação necessária, talvez nós não entendamos como usar bem esses recursos eletrônicos, como esses recursos podem ser usados pelos alunos e como eles podem ser usados de mediação de aprendizagem. Então, será que essa atividade, que não é para todo mundo, que desvaloriza, por exemplo, alunos de inclusão e os alunos mais pobres, deve ser contada como hora-aula? Vale nós falarmos também do cansaço extremo que muitos professores e professoras do Brasil têm relatado, que é uma realidade. Justamente por a gente não estar habituado com essas tecnologias para o ensino, muitos de nós estão exaustos, tentando aprender o máximo que a gente pode e muitas vezes não conseguindo, o que causa uma exaustão psicológica muito grande. Além disso, a gente recebe mensagens de alunos, pais, equipe diretiva, o tempo inteiro, então a gente não para de trabalhar. E assim como nós estamos exaustos, muitos alunos também estão. Tem alunos que não dão conta de fazer as atividades, tem alunos que têm vergonha de perguntar, tem alunos ansiosos com as atividades. O estado não é normal. Me parece, enfim, que a gente tá meio que num caos, assim. E esse caos, ele é maior ainda porque o órgão que devia nos orientar, né, o Ministério da Educação, não tem nos orientado e o próprio ministro da Educação tem gastado o seu tempo no Twitter respondendo tweets infantis e ofensivos como se ele fosse uma criança da 6ª série. O que eu não sei vocês, mas eu acho um grande desrespeito com a nossa classe, que no momento em que nós vivemos, o ministro da Educação está se fazendo de criança nas redes sociais. Mas tá, vamos pensar, o que a gente pode fazer nesse momento, né? Um ponto importante aqui é a solidariedade. É importante a gente entender que nós estamos juntos nisso, que nós podemos pedir ajuda dos colegas, que nós devemos escutar os colegas e entender a realidade deles, assim como nós devemos ter solidariedade com os alunos, nos colocarmos no lugar dos alunos e ouvirmos os alunos, as suas angústias, os seus problemas, porque ninguém vai conseguir planejar a atividade e ninguém vai conseguir fazer a atividade se está todo mundo angustiado e ansioso e com medo da situação. No que diz respeito à educação, talvez a gente tenha que pensar em novas formas de trabalhar quando e se nós voltarmos do ano letivo. Como que a avaliação vai ser feita, como que as aulas serão trabalhadas. Talvez a gente tenha que usar esse momento para pensar em mudar isso. Talvez seja um sinal de que a educação tradicional e bancária, como diria o Paulo Freire, que a gente faz, esteja falhando. E sabe o que? Nos repensar, tá tudo bem, tá ótimo. Tá tudo bem a gente sair da zona de conforto e aprender coisas novas. E é muito melhor se nós fazermos isso juntos, pensando em que a gente vai se ouvir e que a gente vai se ajudar. Uma demanda imediata, porém, a gente precisa pressionar para que aconteça, que é a aprovação do novo Fundeb. O Fundeb é o Fundo da Educação Básica, que ajuda a subsidiar municípios e estados que não têm condição de manter os seus sistemas de educação, seja pagando professores, seja mantendo as estruturas escolares e tudo mais. O Fundeb tem validade até esse ano e nós precisamos aprovar um novo fundo, que é o que o atual governo federal não está muito interessado em fazer, porque tem que ficar respondendo coisas no Twitter, né? Então nós precisamos, enquanto classe, pressionar para que esse fundo educacional exista no ano que vem, para que pelo menos no ano que vem nós tenhamos escola, e salário, e condição de trabalho. Esse vídeo ele não tem uma conclusão bonita, uma frase inspiradora no final. Ele é mais um desabafo, ou eu tô expondo alguns inquietamentos, algumas questões que eu tive ao longo desse período de quarentena. Eu queria compartilhar com vocês. Então também queria ouvir aqui nos comentários, com respeito, evidentemente, colegas de profissão, alunos, como vocês têm se sentido nesse período? O que vocês acham que nós podemos fazer para dar conta dessa demanda? E será que isso deve ser contado como hora letiva? Como que a gente dá conta desses alunos que a gente não alcança? Será que nós temos a qualificação necessária para fazer esse tipo de atividade? Agradeço a todos por terem assistido até aqui, espero que a gente possa conversar nos comentários e que a gente possa juntos pensar em caminhos para continuar semeando sonhos, que é um dos grandes objetivos da educação. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like para ajudar na divulgação, se inscrever no canal,
compartilhe esse vídeo com os outros pra gente poder aumentar essa rede aqui de discussão, de solidariedade, que talvez isso possa se tornar, eu espero que isso se torne. Não esquece de se inscrever no canal pra receber os nossos vídeos sempre e vai estar aqui embaixo as nossas redes sociais. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, fiquem bem, até o próximo vídeo e tchau!